Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom? Eu tive uma piada interna agora. Eu não entendi o que. Eu queria desabafar um pouquinho uma coisinha, tá, gente? Eu queria desabafar um pouquinho o que acontece, tá? É, de vez em quando eu falo aqui no canal que eu leio sobre investimento, que eu leio um pouco sobre essas coisas, esses assuntos, né? Eu tento me ficar informada sobre tesouro direto, sobre outros tipos de investimento da renda variável. Então o que acontece, gente? Já faz um certo tempo que eu estou assistindo os vídeos de André Antunes é, a respeito de um dos cursos que ele está fazendo. E recentemente eu mandei uma pergunta. Eu não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, enfim. Eu falando a minha opinião, dando a minha opinião sobre alguma coisa. E eu vejo que às vezes André Antunes ele bate muito de frente com alguns outros tipos de casos de análise, tá? Digamos assim que ele encare mesmo de frente os, os grandões, né, que fazem análise de mercado, né? Então ele sempre encara mesmo, né? Ele acha que isso é uma perfeita enganação, tem que estar estudando gráfico. E, gente, por incrível que pareça, a primeira. A, a minha primeira impressão. Não, não é uma primeira impressão. Como é que eu posso dizer, cara? Eu não sei como é que eu poderia dizer nessa frase. Tipo, a minha primeira. Ai, eu não sei que frase eu poderia dizer. Tipo, a minha primeira porta de entrada, eu vou falar assim, de quando eu fui assimilar o que é mercado de ações, né? Tipo, digamos assim, a, a primeira vez que eu ouvi falar sobre mercado de financeiro já fazia muito tempo. Mas esse realmente eu pude entender um pouco melhor, porque eu via muito por cima, tá? Eu, eu não tinha muita noção do que era esse mundo dos investimentos, que é o mercado de ações e tudo mais. Eu vagamente via isso num programa no Futura, no canal Futura, que era o Dinheiro do Bolso, um programa sobre investimento, que na verdade era tipo não dava para entender muita coisa, não tinha muita noção do que era aquele assunto é, até lá então, tá? Aí o que é que acontece? Primeira primeira vez que eu ouvi falar sobre isso de fato, realmente ver, assistir ou ouvir falar sobre isso foi num evento que eu fui, que era de uma equipe chamada Trade Stars, tá? Eles são de Curitiba e eles vêm para outros estados do Brasil, eles fazem eventos, tá? Então, houve um evento, eu fui lá. Então, digamos assim que essa foi a minha primeira ah, impressão que eu tive sobre o mercado de ações, foi o que eles estavam passando por lá, tá? Aí eles explicam, né, sobre, inclusive eu, de vez em quando eu assisto eles, enfim, o Trade Stars e tudo, e eles utilizam esse negócio de estudar gráficos, né, estudar velas, não sei o que. Eu confesso que pra mim eu acharia aquilo muito complicado. Mas eu jogo já direto ao assunto, porque a partir daí, tá, eu posso até tentar, não daria para resumir muito, porque a partir daí eu pensei, será que isso é pra mim, né? Eu comecei a ler um pouquinho mais, eu procurando na internet, porque era um curso, tá? Era tipo um workshop, o evento que eu fui. Era tipo um workshop, né? E aí eu fui ler um pouquinho mais, pesquisar mais sobre isso. Foi daí que eu assisti Primo Rico, né? Primo Rico eu já diria que isso não é para todo mundo, que a gente tem que começar aos pouquinhos, com tesouro direto e tudo mais. E aí eu fui lendo, vendo o Natália Arcuri e assim por diante, né? Até que eu fui fazer empíricos, né? Eu até já contei por aqui, no curso que eu faço, né? Que é o Jornada da Liberdade Financeira. E se você quiser, tipo, eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre esse curso, porque já faz mais ou menos 2 anos que eu faço esse curso da Empíricos, que é o Jornada da Liberdade Financeira, que é por vagas, tá? Esse curso é por vagas, você não vai lá na Empíricos e entra, porque eu acho que esse é um curso
muito, muito interessante para quem está entendendo ainda o investimento, tá? Para não ficar só no Tesouro Direto, porque existe essa grande lacuna entre Tesouro Direto e mercado de ações. Eu acredito que só até agora eu só invisto em Tesouro Direto, né, gente? Pode ser que eu, tipo, ainda estou poupando, digamos assim. Então eu já tenho uma certa noção, que a partir desse curso do Empíricos eu já sei, já tenho uma noção de que é um método, de que próximos passos eu vou dar tais passos, tá? Enfim, porque fica uma lacuna, né? Fica só no Tesouro Direto e você fica tendo aquela impressão, se ouve muito falar em bolsa, tá muito melhor em bolsa, investir ultimamente, né? E tal. Aí tem toda essa coisa, né? Então já faz 2 anos que eu tô na Empíricos, fazendo esse curso da Jornada da Liberdade Financeira, que eu diria que é realmente um divisor de águas esse curso. Porque assim, eu posso até só ter isso na teoria, tá? Mas o conhecimento, gente, é muito mais do que. Tipo, cara, é uma coisa tão boa, assim, tipo, você já sabe o caminho que vai trilhar nos próximos passos, sabe? Eu acho que esse é tipo, quando você tem noção, quando você tem um conhecimento, mesmo que você não esteja ainda no início, é muito melhor, tá? É bem melhor, tá? Aí o que acontece, né? Já faz um certo tempo que eu já também achava, eu via com um, de forma muito pessimista essa coisa de ficar estudando gráficos, tá? Realmente eu confesso, eu não sei se você teve essa mesma impressão que eu, ou se você lê um pouquinho mais sobre investimento, ou se você tem a mesma impressão que eu, talvez. E eu ficava pensando, cara, será que vale a pena estar estudando essas coisas de gráfico, vela, não sei o quê, e tudo mais? Eu ficava pensando que se isso era pra mim, tá? Porque, assim, uma coisa é certa, que depois do Tesouro Direto eu já tendo uma noção do que eu vejo na Empíricos, né? Eu já estava pensando, e agora, como é que vai ser daqui por diante, né? Porque os primeiros passos eu já sei como é que vai ser, com o método que eu aprendi lá no curso da Empíricos. Aí vem do nada anúncios pra mim de André Antunes, né? Falando que ia fazer um curso grátis, totalmente gratuito, para pessoa que entender sobre day trade, que é tudo diferente do que já se viu. Teve alguns anúncios assim, né? Aí eu comecei a formação de trader, tá? Eu até hoje eu ainda tô assistindo assim, eu sei vagamente um pouco sobre o curso, porque ele é um curso gratuito, tá? É um curso gratuito, formação de trader. E você pode começar a qualquer momento, sabe? Você pode ir lá pedir um login e começar o curso. E ele incentiva também a, se você começar a dar continuidade, já tendo a noção, ele incentiva o Scalper Drills, que é você já praticar, né, numa conta demo, uma conta em que você não vai estar, você vai estar treinando ainda, seria uma demonstração, uma simulação de como essa seria de fato no day trade, certo? Então, pessoal, é isso. Eu resolvi desabafar um pouquinho sobre isso, tá? Porque eu não sei porquê, sabe? As pessoas, elas ficam encarando as coisas de uma maneira bem grotesca, assim, porque assim, talvez esse seja um produto que vende muito no Empíricos, né? Análises de mercado, né? Eles realmente vendem muito esses produtos, né? Eu vou confessar que eu estava em dúvida ainda se caso eu melhorasse um pouco mais minha situação financeira, né? Porque eu estou começando ainda com esse curso, né? Eu ainda estou começando praticamente ainda. Eu posso dizer que eu assimilei o conteúdo do curso e eu ainda invisto apenas em renda fixa. No momento eu apenas só invisto na renda fixa, que é o Tesouro Direto, né, e tudo mais. Então, assim, eu ainda estava em dúvida de quais seriam os próximos passos, né? Enfim, tá? Mas é isso a minha opinião. Eu entendo dessa maneira, tá? Eu sei que existem outros cursos por aí, inclusive eu quero fazer um resuminho, sim, ainda, de outros cursos que você pode fazer além, que sejam quase semelhantes a esse que eu fiz, tá?
que é o Jornada da Liberdade Financeira da Empíricos, tá? Porque eu vou tentar me assemelhar mais a esse curso, porque esse curso é realmente completo. É um curso muito limitado para você que já entende muito de investimento, mas para quem está começando é muito bom, sabe? Poder assimilar, poder entender um pouquinho quais são os próximos passos, né? Porque é um método. Eu acredito que vai ser muito bom, sim, para poder dar uma repaginada na vida, tá? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchauzinho. Aí, gente, eu fiquei bem interessado, né, dessa maneira dele, dessa maneira que ele define o que é de verdade a bolsa de valores, né? Ele diz que não existe alguém maior que os outros e tudo mais. Então ele realmente veio com uma para mim é isso que para mim eu acredito na maneira como ele ilustra, né? Que é a, você vê isso não como análise, tá? Mas como um trade, como uma troca. Vão ter pessoas lá vendendo e comprando, né? Então ele explica bem detalhadamente sobre esse assunto. Então eu já estava fazendo formação de trade, tá? Desde ano passado, assim, eu já estava começando a ler sobre o curso, a entender um pouquinho mais, assimilar um pouco mais, apesar de que eu ainda estou entendendo ainda, tá? E quem sabe realmente começar. Tipo, é claro que eu vou começar aos pouquinhos, porque já faz um certo tempo que eu faço o curso da Empíricos, né? Que é um método, tá? Do zero à liberdade financeira, né? Que é esse, mais ou menos o método que eu faço lá na Empíricos. Aí a diferença é que eu vi alguns vídeos de André Antunes que, tipo, é, o Bolsa de Valores é um lugar democrático, é para todo mundo, não tem limite, certo? Aí, mas o que acontece? Ele diz isso, né? Que lá todo mundo é a mesma pessoa, que não existe isso, mas tem um porém, né? Ele deixou bem claro que para você começar a viver de day trade, você não pode estar endividado, tá? O day trade não é para pessoas que querem ganhar dinheiro rápido e tudo mais, tá? Então tem três requisitos que você não pode deixar de lado. Não ter dívidas, tá? Você tem que começar com um pote, ele identifica como um pote. Você tem que ter um pote de quase R$ 1.000 ou de 1.000 a 3.000, tá? Ele disse que é isso que você tem que ter. E outro requisito, tá? Além de não estar endividado e ter um pote de 1.000 a 3.000, você qual seria o próximo requisito? Eu vou inventar aqui. O próximo requisito é que você tem que ser espartano, tá? Outro requisito é que ele procura pessoas que sejam espartanos, que realmente encarem aquilo e tudo mais, né? Então, enfim, eu só sei que esses dois requisitos já dizem muita coisa. E não condiz muito com a realidade das pessoas, né? Porque o que é que acontece, gente? A pessoa tá desesperada. Aí a pessoa, ai meu Deus, e agora? Tipo, eu tô endividado. Tá, né? Day trade não é para quem tá endividado. Mas é claro que você pode estudar um curso que é gratuito, formação de trade, e ele tem mais outros cursos, que é o que ele está fazendo agora, que é uma mentoria emergencial, alguma coisa assim, que ele está fazendo um treinamento emergencial, que inclusive eu estou assistindo, já faz um certo tempo, o treinamento emergencial, e também ele garante para você uma mentoria, que é pago, tá? Então ele tem o formação de trading, curso de formação de traders, o Sigma, o treinamento emergencial e essa mentoria, tá? Então digamos assim que seria isso aí. Porém, né, gente, aí eu pensando nisso, eu resolvi mandar uma mensagem por lá e até agora não recebi resposta, tá? O que acontece? Eu citei que, por exemplo, eu tenho pouco, eu ainda não tenho capacidade de começar o day trade, nada, né? Eu ainda estou poupando, ainda estou começando a poupar. E eu disse que eu faço o curso da Empíricos, né? Eu faço esse curso que realmente para mim é um método muito bom, tá? Inclusive eu
recomendei esse curso. Mas é isso, gente. Parece que ele não gosta da empírico, sério. Tipo, eu só tô dando aqui meu, minha opinião, assim, tipo, porque assim, a Empíricos ele é uma casa de análise e muitas vezes eles vendem produtos sim de análise, tá? Mas eu não tô querendo dizer que a Empíricos esse é o único produto que a Empíricos vende, que é análise tipo de dessas coisas, enfim. Não é bem isso. É claro que é, são formas muito rápidas de ganhar, né? Então eles ensinam lá, de vez em quando eles criam um método. Inclusive eu já fui convidada algumas vezes na Empíricos para fazer parte de um grupo pequeno para utilizar um determinado tipo de método e a gente muitas vezes fica protegido por uma cláusula. A gente assina uma cláusula, tipo, se caso acontecer alguma coisa que não deu certo, pede um reembolso, alguma coisa assim. Tá? Então, eu não sei se isso funciona, eu nunca participei dessas coisas. Só que acontece, gente, André Antunes, ele acaba sendo um pouco. é, como eu posso dizer? Ele acaba tipo dizendo, você tem que ser espartano, você tem que ser. Day trade não é, nós não vou ficar passando a mão na sua cabeça aqui, porque na bolsa de valores ninguém fica passando a mão na cabeça de todo mundo. Então existe uma grande divergência quando ele diz isso, porque tipo, bolsa de valores não escolhe as pessoas. Aí ele diz, eu só quero escolher o seu espartano, você tem que ir até o final. Eu gosto do jeito dele ilustrar o conteúdo. Só que às vezes, tipo, pra quem tá endividado, fica em dúvida, né? Pra quem tá endividado, pra quem ainda não tem um pote, como ele disse, fica meio ambíguo isso, sabe? Fica a música, né? Ai, meu Deus. Eu não sei se vai ter problema. Aí o que acontece, gente? Fica muito ambíguo isso. Eu gosto do conteúdo de André Antunes, eu acho muito interessante quando ele fala sobre a maneira de como você visualizar os gráficos e tudo mais, estudar como está o mercado, né? Enfim, eu ainda estou assimilando, tá? Digamos assim que eu estou assimilando ainda, tá? Mas é aquilo, tipo, uma pessoa que está começando ainda, que está em dívida, que ainda não poupou, tá? Ela fica olhando ali, vê que ela não é pra ela, né? Então, inclusive, ele até disse que tinha numa live que tinha pouca gente assistindo os vídeos dele, tipo, não tava. Inclusive, eu até fiquei pensando, será que isso é pra mim? Mas não é. Não é pra todo mundo. Por enquanto, né? Por isso que é importante tirar as dívidas primeiro, né? Aí eu falei sobre esse curso da Empíricos, porque esse curso da Empíricos é mais ou menos um método muito interessante para quem está começando a investir, tá? Inclusive teve um vídeo que ele falou que tem que ir com calma, né? Porque antes de você começar o day trading, você tem que ter noção de renda fixa, renda moderada, entendeu? Você tem que ter uma noção. E ele mesmo disse isso. Tá? Eu, assim, eu vou ser bem franca. Esse curso da Empírico, sim, eu acho que ele é muito eficiente, sim. Tá? Eu posso até não. É aquilo que Seiti Arata falou. Eu resolvi modificar um pouco a frase de Seiti Arata, porque ele diz assim, tipo, transformação vivida é superior à teoria entendida. Aí eu resolvi alterar um pouco para a seguinte maneira. Teoria entendida é. Não, é mais ou menos assim. Transformação vivida começa com a teoria entendida, tá? Eu resolvi alterar um pouquinho, porque Seiti Arata, eu já fiz um curso, o curso Foco, que eu diria que é um curso muito bom, tá? Que me deu um foco, né? Me deu um choque de foco, assim, esse curso. Que é mais ou menos assim, tipo, transformação vivida é superior à teoria entendida. Mas eu acredito também, gente, que se eu pudesse modificar essa frase, tipo, transformação vivida começa com teoria entendida, é a mesma coisa que eu tô tentando assimilar aqui com esse curso da Jornada da Liberdade Financeira, sabe? Porque pode ser que eu ainda não esteja transformada totalmente. Pode ser que, por exemplo, esse curso da Empíricos não me transformou ainda. Só que eu tenho a teoria, tá? Então, assim, tudo tem um começo, tá? Então, assim, eu tenho conhecimento, eu tenho a teoria,
entendido, ou seja, eu entendo a teoria, eu já faz acho que já vai completar 3 anos que eu fiz esse curso da Jornada da Liberdade Financeira, da Empíricos, que eu posso dizer que eu já assimilei a teoria. Eu já sei os próximos passos que eu vou dar, tá? Então, fica muito confuso, assim, porque tem muita gente que está assistindo Arnaldo Antunes e acaba saindo do barco, né? Acaba fugindo, sendo afugentado, porque muitas vezes eles veem que não é aquilo que é pra eles, né? Muitas vezes as pessoas elas têm na memória, na mente que vai ser rápido, vai ser fácil, né? E não é, tá? Então, assim, eu falei isso. Eu não sei se ele entendeu isso como, ou a equipe dele, não sei, como uma ironia, tá? Porque parece que se você falar em empíricos, até hoje na internet, todo mundo vai entender como uma ironia, né? Enfim. Mas eu garanto, gente, que esse curso da Jornada da Liberdade Financeira, né, que hoje não é mais juntas, é um método, 6 em 6 do Zero à Liberdade Financeira e a Jornada da Liberdade Financeira. Parece que houve uma separação entre os cursos, mas se você for ver, os conteúdos são os mesmos, certo? Eu não sei como é que é hoje em dia, porque o curso original era com a Luciana Seabra, mas a Luciana Seabra, ela se desvinculou da Empíricos e criou a própria casa de análise dela, a SPIT. E eu posso confessar, gente, que eu já assisti o workshop do método das caixas e tá muito caro, sabe? Eu fiz o curso, quando eu fiz o curso Jornada da Liberdade Financeira, é um curso vitalício e foi barato. Pra mim foi muito barato o curso, tá? Então, seria mais ou menos igual o curso dela das caixas, certo? Mas eu achei muito caro, tá? Tipo, muito caro mesmo, esse método das caixas que ela criou, que é mais ou menos tem a mesma similaridade com o que tem na Empíricos, tá? Porque assim, eu não sei se teria algum problema, assim, mas ela resolveu incluir o global, né? Enfim, tá inclusive no método dela lá, né? Já no Empíricos fica meio que oculto, tá? Os conteúdos. Mas é quase a mesma coisa, sabe? Enfim. Aí o que acontece, gente? Eu tô pensando, cara, ele não me respondeu, né? Ou a equipe dele, ou ele mesmo. Eu acho que. Eu não sei porque as pessoas têm tanta aversão assim a empíricos, porque esse curso pra mim ela é tipo é um curso muito bacana, tá? Que foi a Luciana Seabra que criou, tá? Eu não sei se foi ela, né? Porque ela contou um pouco a experiência dela e tudo mais. E assim, eu não sei se eu compraria o curso o método dela das caixas, porque é bem caro ultimamente, assim, tá? Eu até inclusive eu quero analisar outros tipos de cursos que são muito bons para quem está começando do zero mesmo, sabe? Tem o da Natália Arcuri, tem Inversa, tem outras casas de análise, né? Eu ainda estou estudando a hipótese de poder estudar cada curso dessas casas de análise ou de youtubers mesmo, para a gente poder analisar cursos baratos, né, que sejam acessíveis, né, porque eu acredito nesse método de Luciana Seabra, sabe? Parece que é praticamente um curso fundamental, assim, para quem está começando e da Empíricos, tá? É um curso da Empíricos que, tipo, eu não sei se esse método das caixas você começaria a qualquer momento ou tem que esperar as vagas, né? Entrar, eu acho que é isso. Então, muitas vezes é importante a gente estar por dentro, né? Sabendo quando é que vai abrir as vagas nesses cursos. Porque, por exemplo, esse aí que eu fiz, Jornada da Liberdade Financeira, você encontra hoje na plataforma na Empíricos, que é o Empíricos Class, tá? Essa essa página que a Empíricos mantém lá no conteúdo deles é onde tem cursos de vários níveis. Iniciante, intermediário e avançado, tá? Lá eles têm uma seleção de cursos, bem diferente das assinaturas. As assinaturas são bem diferentes dos cursos,
Porque o curso é uma coisa, você está aprendendo ali um conteúdo na raiz ainda. Enquanto que as análises, as assinaturas que você fizer, são, digamos assim, é, algo mais aprofundado, tá? As assinaturas é como se você já tivesse muita noção do que você está lendo e eles estariam vendendo as análises deles, tá? Porque o curso é muito limitado, tá? Se você faz o curso da Empíricos, por exemplo, do Empíricos Class, você estaria limitado apenas a entender um método. Tipo, você vai comprar tal coisa, mas você muitas vezes não sabe que produto seria esse, porque todo dia tá mudando, né? O mercado tá mudando, né? Vale a pena comprar tal coisa, né? Tal investimento. Inclusive eu fiz essa pergunta e eles assim de forma muito respeitosa eles disseram que não é, que eles não são permitidos a responder esse tipo, compro tal título, tá? Por questão de respeito a quem já comprou um produto, entendeu? Então seria uma forma muito barata. Eles dizerem, vale a pena comprar IPCA, título. Eles não respondem essas perguntas, tá? Porque eles fazem as análises e eles vendem essas análises. Então é isso, gente, que aconteceu, né? Eu não sei se isso tem algum problema, eu ter feito essa pergunta e simplesmente não responderam, porque parece que se eu falar em empíricos, tá? Tipo, ele já... Né? Porque assim, empírico, gente, não é uma coisa muito complicada, não. Eu diria que esse curso é muito bom, sim. O Jornada da Liberdade Financeira, principalmente para quem está endividado, né? Tem uma área lá que é o Saia do Vermelho. Eles ensinam como dão dicas de como sair do vermelho, como começar a planejar, né? Enfim, é bem interessante mesmo, tá? Além de outros cursos que você encontra aí na internet, né? Pra você poder aprender como se libertar das dívidas, né? Porque assim, a visão que André Antunes tem sobre, sobre investimento é o que ele estudou há muito tempo, que é day trade, né? Ele se torna, ele é realmente uma grande referência aí em day trade. Só que não é todo mundo que vai poder assimilar todo esse conhecimento se ele ainda não entende muito sobre investimento, sabe? Se as pessoas ainda não entendem muito sobre investimento e como começar do início, tá? Porque ele mesmo disse que bolsa de valores ainda não é para quem trabalhar como day trade não é para quem está endividado, né? Você precisa dar uma repaginada na vida financeira, né? Então, assim, eu não sei se ele entendeu isso como ironia, porque, assim, visivelmente parece, né? Quando ele fala que é tudo groselhinha, né? Porque todos esses... porque todas essas pessoas que vendem curso de day trade só estão falando abobrinha e tudo mais, mas vamos pegar, será que todo mundo mesmo que está comprando curso de day trade, será que né, a gente tem que tentar assimilar isso. Ele lembra muito uma diretora de um curso que eu fazia de inglês, né? Então, às vezes a gente não sabe como é que tá a cabeça das pessoas, né? Eu tava em depressão e ela fazia de tudo. Tem que estudar inglês, tem que estudar inglês. Ela gritava comigo e tudo mais. Como é que você quer incentivar as pessoas a assimilar uma coisa que você quer passar se você tá gritando com elas, entendeu? Isso assusta, tá? Isso assusta muito, entendeu? Mas é isso, gente. Cada pessoa ela ensina da maneira como ela bem quiser, tá? Eu só sei que eu falei isso, que esse curso é fundamental, e parece que entenderam isso como ironia, sabe? Porque parece que só de ouvir empíricos e meu cabelo tá bagunçado. Enfim. Parece que só de ouvir falar em empíricos é como se estivessem debochando, né? Mas não, gente, Empíricos uma empresa séria. Eu confesso que até hoje é o único curso que eu fiz, o Jornada da Liberdade Financeira, e eu assimilei a teoria. A teoria está aqui na minha cabeça, eu posso não ter me transformado, certo?